Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que discute a questão da maconha. Nós tivemos aí em várias capitais a Marcha da Maconha, o lançamento nesse final de semana do documentário Quebrando o Tabu, que traz como protagonista o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que defende a regularização da droga e a não criminalização do usuário. E é o que a gente está discutindo aqui. Aliás, isso já existe desde 2006, como já foi dito aqui. Mas algo precisa ser feito, né? Porque a política de repressão não deu resultado. O acesso, ele é livre, as pessoas têm acesso à droga. A questão da dependência química é um problema seríssimo no Brasil. O dependente químico não tem vaga para se tratar. E assim a gente vai. Lucas, o que tem que ser feito, hein? Vamos às considerações finais do Conversas Cruzadas dessa segunda-feira. Algo precisa ser feito. O que precisa ser feito? Eu defendo um modelo muito parecido com o da Califórnia, com uma introdução forte da indústria no segmento, produzindo remédios, produzindo uma nova classe de medicamentos que são importantes para quem precisa, né? São, de outro lado, os doentes que precisam da cannabis, né, para tratar suas doenças, ao não tê-la, estão sendo restringidos do seu direito ao acesso à saúde. Então, essa é uma questão importante, forte. Então, eu acredito que com a legalização, com uma regulamentação forte, a proibição da venda para menores, a proibição de propaganda, altas taxações, reprimir pelo lado econômico mesmo. Acho que seja o caminho mais adequado. E eu acredito que o Brasil vai, em pouco tempo mesmo, legalizar. Acredito que esse documentário do Fernando Henrique é um documento definitivo sobre a questão. A posição oficial do Brasil, do Dr. Carlini, né, junto à ONU, é uma posição de legalização da cannabis. Eu acredito que com isso a gente vai combater o grande problema da violência com a qual ela está ligada, e a gente vai poder tratar de maneira mais humana os viciados, porque esses viciados precisam de saúde pública, né? Deixar de ser um problema de violência e repressão e passar a ser um problema de saúde pública. Queria deixar mais uma vez aqui, dizer que nós não incentivamos o uso de cannabis. Cannabis faz mal para as pessoas, principalmente no uso continuado e repetitivo. O que nós queremos dizer é que a violência e a repressão causam problemas muito maiores do que a droga em si. Então é preciso avançar para uma posição, o mundo está avançando para isso. O Brasil vai também, como sempre foi a reboque. Dr. Jairo Brincas. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que nós temos conhecimento que, infelizmente, na Califórnia está se criando uma nova categoria de traficantes, os médicos traficantes, que com a receita de $100 ou $500, ele fornece o que for preciso na área de... Ah, tá assim, é? Assim. Então, infelizmente, está saindo, descambando para esse lado. Mas, voltando, para mim, é necessário que se municipalize a prevenção, que se crie conselhos municipais de entorpecentes, onde exista programas de prevenção atuantes, como nós temos a exemplo do PROERD aqui em Santa Catarina, né? Que é ótimo, né? E centros de atenção ao usuário de drogas. E tem outra coisa, infelizmente, a Lei 11.343 de outubro de 2006 ainda criminaliza o usuário, porque o artigo 28 estabelece penas, e isso é muito ruim. Pena é uma advertência, mas é pena. É cesta básica ou prestação de serviço à comunidade, mas é uma pena. Ir para um centro de educação, de tratamento, é uma pena. Então, ainda criminaliza, e se o usuário que foi penalizado, se ele tiver um outro evento na área da criminalística, ele perdeu a primariedade. Sim. Ele passa a ser, não é mais réu primário, perde aqueles privilégios da primariedade. Então, eu acho que deva ir para o direito administrativo e receber sanções, e não penas. Direito administrativo não tem pena, tem sanções. Voltando, precisamos de centro de atendimento, nós estamos à míngua. A Lei 11.343, no artigo 23, estabelece que os dependentes químicos devem ser atendidos pelo SUS. Não está acontecendo isso somente agora. Nós temos em Santa Catarina 10 instituições credenciadas pelo SUS. E existe em Santa Catarina mais de 100 instituições de atenção ao dependente químico. Então, é necessário que se discuta programas de prevenção, programas de tratamento e
envolver a família nesse contexto todo. Temos esquecido a família, o Lucas colocou a mãe dele, agora a senhora mãe dele, muito oportuno. A família tem que ser envolvida e ela não está sendo envolvida bem assim a escola. Estamos todos ao léu. Lucas, e aí, qual é o caminho para fechar? Bom, primeiro, o caminho, né, é esporte, é cultura, educação, é lazer para as pessoas. É que os nossos governantes, né, aí eu faço um apelo, né, tratem com respeito à coisa pública, façam a coisa de modo adequado. Com certeza, se tivesse mais atenção ao esporte, a gente estaria discutindo essa questão com menos intensidade. Então, por aí, começa por aí, né? Segunda coisa, reafirmando o que o Lucas disse, não fazemos apologia, não defendemos o uso, não incentivamos o uso. Apenas vou reafirmar, as pessoas têm o direito de querer pensar ou de querer utilizar a substância para o seu próprio corpo. Se essas pessoas assim pensam, são essas pessoas que vêm nos ajudar e que fazem a Marcha da Maconha. São pessoas que se preocupam, que muitas utilizam, outras não utilizam a maconha, mas se preocupam com a questão social, com o problema que muitos integrantes falam, com tomar tapa na cara de polícia, né? Com ser criminalizado, com ser marginalizado, quando não é essa questão. E quando a questão é extrema, é de saúde pública, não é de detenção. A atenção social, ao apartheid social que estamos vivendo, praticamente 80% dos jovens da população carcerária é de presos entre 18 e 28 anos. Sim. Né? Isso é um apartheid social que está acontecendo, né? E muito disso relacionado com a postura que vem se adotando, a postura já, mais uma vez repetir, fracassada da repressão às drogas. Ok, Lucas, obrigado. Doutor Marcos Alés, qual é a mensagem que o senhor passa para os pais e para fechar o programa a respeito desse tema que é tão polêmico? Olha, talvez a maior contribuição desse documentário seja justamente trazer a questão, mas por um outro ângulo, né? Que a gente, para chegar a discutir a descriminalização das drogas, a gente precisa primeiro ter condições de tratar as pessoas, de educar a nossa população para consumir menos drogas, desde o jovem, desde a sua família, desde os professores, e também dar a possibilidade de prevenção terciária, que é o tratamento. Quer dizer, o indivíduo começou a usar drogas, ele tem que ter direito ao acesso ao tratamento. E para isso é preciso um modelo e principalmente vontade política do nosso governo, do nosso governo federal e também a nível estadual e municipal, para que você tenha recursos para esse tratamento, né? E com relação aos pais, né, o que a gente diz assim: o uso de drogas, ele é proporcional ao tempo de uso. Quanto maior o tempo, maior a gravidade e os problemas. Portanto, se você tem um filho que está utilizando drogas em casa, a questão do diálogo realmente é muito importante, mas tem que ser trazido à tona esse problema, discutido em família e levado a um profissional para tratamento. Quanto mais cedo o tratamento, menores os problemas decorrentes do uso. Não existe nenhum tipo de droga que o uso seja seguro e, com relação, já foi bastante dito aqui, a causa do uso da maconha como droga, ela é uma causa perdida. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Infelizmente, a gente está sobre a hora mesmo. Muito importante. Uma frase só, então. Eu pediria que desse atenção ao pessoal, ao Emerson, ao pessoal do CAPS, lá em São José, da programação do Redução de Danos da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Eles fazem um trabalho muito importante, com viciados em crack, e as condições de trabalho deles são precárias. Então, fica esse apelo aí à Prefeitura, que dê uma atenção a eles. Bom registro. O Conversas Cruzadas, ele reprisa amanhã ao meio-dia aqui na TV Com, estará disponível também na página da TV Com na internet. Nós voltaremos amanhã. Conversas Cruzadas, quem decide tem opinião, assiste. Tchau!